Carros, joias, terrenos e até aviões estão na lista de bens passíveis de apreensão pela Justiça. Mas por que eles são retidos? Qual a destinação deles? E para onde vão quando termina o processo judicial? Você com certeza já se deparou com um pátio como esse, cheio de carros parados. Todos foram apreendidos e estão aqui por um único motivo: aguardam uma decisão da Justiça. A apreensão de bens, salvo algumas hipóteses, ela depende de uma ordem judicial, salvo hipóteses de questões menores não em importância, mas enfim, bens diretamente descobertos pela atividade policial, uma arma que é apreendida com um criminoso, uma arma sem registro, ou enfim, o produto do crime que é descoberto imediatamente, um carro mesmo que é parado numa barreira. Você precisa de uma ordem judicial para fazer essa apreensão, esse arresto ou esse sequestro do bem. Então, nos casos de competência da Justiça Federal, é o juiz que manda fazer essas medidas. Mas não são somente carros que compõem a lista de bens que podem ser apreendidos pela Justiça. Nela podem estar terrenos, barcos, joias, CDs, DVDs e até mesmo aviões. Em 2014, o valor dos bens apreendidos pela Polícia Federal chega a quase 3,5 bilhões de reais. Só em apreensão de bens que seriam utilizados pelo tráfico de drogas foram quase 308 milhões de reais. A investigação hoje, em uma nova perspectiva da investigação criminal, ela não se presta apenas para reunir elementos de autoria, materialidade e circunstâncias para o início de uma ação penal e para a denúncia, mas ela se presta também nessa busca de ressarcimento. Isso que é importante. Por exemplo, a polícia ela também está consolidando cada vez mais informações e ali um acordo de parcerias com a AGU. A Advocacia Geral da União, quando recebe laudos periciais nossos constatando o desvio e quando há elementos já indicativos de autoria, ela também na esfera civil, de maneira proativa, já há casos em que ela busca o ressarcimento. A Caixa Econômica Federal também já está buscando também esse apoio conosco. O Estado só pode utilizar medidas que restringam a disponibilidade de patrimônio dos indivíduos em duas hipóteses: quando os bens tiverem sido fruto de alguma infração legal ou quando houver requerimento do ofendido para que tais bens sirvam de caução à futura ação de responsabilidade civil. Isso recebe o nome de medida cautelar patrimonial e pode ser dividida em 3 tipos. Seriam a apreensão propriamente dita, o sequestro e o arresto ou hipoteca legal. A apreensão ela ocorre com os bens que são diretamente ligados ao crime. O sequestro é um pouquinho diferente porque ele é aplicado em relação ao bem que não é diretamente o produto do crime, mas que já é uma transformação. Por exemplo, o sujeito é um funcionário público, se corrompe, aceita uma propina. Com esse dinheiro, ele vai lá e compra um bem, um carro de luxo, por exemplo. Esse carro vai ser sequestrado para, eventualmente, no caso de condenação, ser vendido e a vítima, no caso foi o Estado, ser reparada com o dinheiro dessa venda. E a última hipótese é o arresto, ou hipoteca legal, que acontece em relação a qualquer bem do patrimônio do acusado, não precisa ter sido adquirido com o proveito do crime, e que serve para reparação do dano à vítima ou pagamento de alguma pena pecuniária. Os bens podem ser os mais variados, como carros, veículos, fazendas, gado, enfim, qualquer objeto produto de um crime federal, né, que foi considerado assim por uma decisão judicial, é apreendido. E com base nisso, o juiz precisa fazer uma destinação ou mesmo a manutenção desses bens. Por exemplo, uma fazenda, um imóvel, o que ocorre? É destinado para uma instituição, vendido, ou enquanto não é vendido nem destinado, ele precisa ser administrado. Então, neste caso, incumbe no nosso sistema ao juiz fazer esse encaminhamento. Não há prazo determinado para saber o destino final do bem apreendido. Dependendo do resultado do julgamento, o bem pode ser devolvido ao proprietário ou, em caso de condenação, ser entregue definitivamente ao Estado. No caso de uma condenação,
o bem vai ser vendido e o dinheiro vai ser destinado à vítima. No caso do Brasil não há ainda o juiz que cuida deste procedimento dos bens apreendidos e que muitas vezes utiliza-se de leiloeiros, terceiros para poder vender, administrar esses bens, mas não há ainda um sistema nacional e integrado. Nós, da JUF, entendemos que seria importante evoluir para um sistema nacional de administração de bens apreendidos que, porventura, possam dar um retorno à própria sociedade em relação a esses bens e não servirem para o proveito do crime.